Candinho gênio. Já era para Sandra e Ernesto. O casal de pilantras acredita que venceu. Acredita que conseguiu vender as joias roubadas de Dona Anastasia. Acredita, inclusive, que está a um passo de comprar a fábrica de biscoitos Policarpo. Mas tudo isso faz parte de um plano. Um plano frio, calculado, genial. Sandra e Ernesto se sentem poderosos, intocáveis. Eles sorriem, fazem contas, já se veem donos da fábrica. O que não imaginam é que Candinho está vários passos à frente. As joias que eles carregam não passam de falsificações, disfarces, iscas perfeitas. Tudo arquitetado para fazer os vilões acreditarem que estavam no controle. E quando chega o momento decisivo, Candinho surge, sem hesitar, sem rodeios. Ele encara a baronesa Megera e diz, firme: eu não vou vender a minha fábrica. O silêncio pesa. Sandra sente o chão sumir sob os pés. As joias que você e o Bigodinho levaram eram falsas. Ernesto empalidece. Sandra engole seco. Candinho não para. Ele se vira para o delegado e dispara, sem piedade. Pode prender essa falsa baronesa. É como jogar um balde de água gelada na cabeça dos dois, bem na hora da suposta compra da fábrica. O golpe final. O fim da linha. Mas tudo começa bem antes disso. Depois de conseguirem furtar as valiosas joias guardadas na mansão de Candinho, Sandra e Ernesto voltam para casa radiantes. Espalham as peças sobre a mesa. Observam cada detalhe, cada brilho, cada promessa de riqueza. Até que algo chama a atenção. Sandra, meu amor, você viu essa etiqueta no colar? Ernesto aproxima a joia dos olhos, intrigado. Sandra se inclina, desconfiada, e lê em voz alta. Produto importado. Comercialização exclusiva na joalheria Bonjour. Sujeito a taxação e análise do governo caso seja vendido em outro estabelecimento. O sorriso de Ernesto desaparece na hora. Não podemos arriscar nenhuma análise governamental nas nossas posses. Isso é perigoso demais. Ele pensa rápido, calcula riscos e conclui: vamos ter que ir até essa joalheria o quanto antes. Sandra revira os olhos, com ironia amarga. Ai, essa titia consegue me dar dor de cabeça até quando está sendo roubada. Sem perder tempo, o casal parte para tal joalheria indicada na etiqueta. Ao chegarem, são recebidos por um atendente animado, cabelão volumoso, bigodão grisalho, sorriso largo demais para ser ignorado. Olá, meus queridos. Como posso ajudá-los? Vieram comprar as minhas joias, ou vender as de vocês? Mas Sandra e Ernesto mal escutam. Os dois forçam o olhar. Algo naquele rosto, naquele jeito, é estranhamente familiar. Eles trocam um olhar rápido, confusos, inquietos, e perguntam quase ao mesmo tempo: a gente conhece o senhor de algum lugar? O atendente sorri, tranquilo, e nega com a cabeça. Não, nunca nos vimos antes. Meu nome é Juvanildo. Prazer em conhecê-los. Sandra respira fundo. Conclui que deve ser só impressão. E finalmente explica o motivo de estarem ali, acreditando, sem saber, que já caíram direto na armadilha de Candinho. Certo, Juvanildo. Nós estamos aqui para vender as joias da minha família. Mais especificamente essas joias que, por algum motivo estranho, parecem que só podem ser vendidas ao senhor. Sandra abre a bolsa com cuidado exagerado. Uma a uma, ela coloca as joias roubadas sobre o balcão. No mesmo instante, os olhos de Juvanildo brilham. Um brilho intenso, quase teatral, como se estivesse diante das coisas mais extraordinárias que já viu na vida. Oh, eu conheço essas joias. Ele se inclina um pouco mais, examinando cada peça. São mesmo uma raridade inigualável. Não é à toa que eu lutei tanto pela exclusividade delas. Mas preciso avisar, a comercialização não será nada simples. Será necessária uma análise profunda para constatar a veracidade. Ernesto, inquieto, não para de olhar para fora da loja. O olhar corre pela rua, vai e volta, como se esperasse algo ruim a qualquer segundo. Impaciente, ele interrompe. Escuta, homem, nós só queremos nos livrar dessas joias o mais rápido possível, entendeu? Dá pra falar logo um valor pra gente fechar negócio? Juvanildo ergue as sobrancelhas,
desconfiado. Se livrar das joias? Achei que fossem joias de família. Tem algo que eu deveria saber sobre essa venda? Sandra sente o sangue gelar, mas reage rápido. Não, não, claro que não. São joias da minha família. Isso eu garanto. É só, pressa mesmo. Ernesto entra no jogo, forçando um ar preocupado. Precisamos do dinheiro para ajudar um familiar numa situação complicada de falência. O primo dela, Candinho, está no fundo do poço. Ao ouvir esse nome, Juvanildo sorri de canto. Candinho, é? Parece mesmo um caso perdido. Sandra aproveita a deixa, carregando no desprezo. Ah, é sim. Um homem sem jeito, envolvido com bebida, apostas, tudo de ruim. Mas você sabe como é. Família a gente não escolhe, mas precisa cuidar. Ernesto sente que o discurso colou. Confiante demais. Pergunta. Então, vai comprar da gente agora? Juvanildo volta a ficar sério. Firme. Inabalável. Não. Só posso efetuar a compra depois de uma análise minuciosa de todos os detalhes das joias. Sandra perde a paciência. Ora, faça-me o favor. E quanto tempo isso vai levar? Enquanto separa calmamente seu equipamento de análise, Juvanildo responde, despreocupado. Não sei ao certo. Pode levar de 4 a 8 horas. Nesse exato momento, um som distante corta o ar. Uma sirene de polícia, ecoando longe. Ernesto se sobressalta. O coração acelera. Ele caminha rapidamente até a porta da joalheria e espreita a rua, tentando entender se aquele som tem algo a ver com eles. Depois de olhar para os dois lados, ainda mais nervoso, o pilantra volta até o balcão. 4 a 8 horas. Nós não temos esse tempo para perder assim. A ansiedade transborda. Sandra respira fundo. Percebe que não há saída. Está bem, que seja. Você fica com as joias. Faz essa sua maldita análise. Amanhã nós voltamos para buscar o nosso dinheiro. Funciona para você? Juvanildo não hesita. Nem um segundo. Funciona perfeitamente para mim. Sem desconfiar de nada. Ou fingindo que não. Sandra e Ernesto deixam a joalheria Bonjour. A porta se fecha. O som ecoa. E Juvanildo fica sozinho. Sorrindo. Com as joias nas mãos. Silencioso. Satisfeito. No dia seguinte, os dois voltam confiantes ao endereço. Mas algo está errado. Muito errado. Ao chegarem, a joalheria simplesmente não existe mais. Nenhuma vitrine. Nenhum balcão. Nenhuma porta. Apenas um espaço vazio. Sem móveis. Sem sinal de vida. E uma placa enorme pendurada na fachada. Aluga-se. Sandra fica imóvel. O rosto endurece. O sangue ferve. Eu não acredito. Logo nós, Ernesto Dias, e a baronesa de Champs. Fomos enganados desse jeito. Por aquele trambiqueiro de uma figa. Ernesto tenta conter o estrago. Procura um lado positivo. Eu sempre desconfiei daquele bigode. Mas que se dane. A gente não precisava do dinheiro. Só precisava se livrar das joias. Ele dá de ombros. E isso a gente conseguiu. Nem Candinho, nem nós. Vamos ver essas joias de novo. Sandra fecha os olhos por um instante. Mas não se acalma. Eu sei. Sei que não era pelo dinheiro. Mas o problema não é esse. Ela aperta os punhos. É o ego. Eu sou quem engana. Eu sou quem trapaceia. Eu sou quem toma o que é dos outros. Tomada pela fúria, ela arranca a placa de aluga-se com força. Quando penso que fui enganada, eu sinto ódio. Preciso descontar em alguma coisa. Ernesto se aproxima. A segura pela cintura. E a beija. Depois, sorri. Daquele jeito perigoso. Então vamos descontar comprando aquela maldita fábrica. Agora que deixamos Candinho sem saída. Vamos acabar de vez com aquele lugarzinho. Sandra retribui o beijo. O sorriso dela é ainda mais cruel. Tem razão, meu amor. Agora que Candinho não tem mais as joias da titia para vender. Ele não vai ter escolha. Ela sussurra, satisfeita. Vai ter que nos vender a fábrica. E aí? Nós vamos nos divertir bastante. E assim chega o dia tão aguardado pelos pilantras. O grande dia da venda da fábrica.
Depois de perder as joias de Dona Anastasia, sua última esperança para salvar o negócio, Candinho finalmente concorda em realizar a reunião. A fábrica de biscoitos Policarpo, agora, oficialmente, entra no jogo. Quem diria que você ia acabar conseguindo o que queria no fim das contas, hein, Bigodinho? Candinho comenta com meio sorriso, sentado à mesa de reunião. Ao seu lado, Celso e Araújo observam atentos. À frente, o contrato de venda da fábrica. E o casal de pilantras, ansioso. Ernesto ajeita a postura e responde com o tom irônico de sempre. Eu só quero fazer uma compra boa e justa de propriedade. Tudo dentro da lei. Candinho ergue as sobrancelhas. Divertido. Dentro da lei, sei. Sem perder mais tempo, ele pega a caneta. A mão firme. O papel esperando a assinatura. Mas, de repente, ele para. Sandra franze a testa, confusa. O que houve? O senhor está com algum problema? Candinho sorri. Um sorriso calmo, quase inocente. Olha, até que tô com um probleminha sim, viu? Tem uma coisinha aqui, martelando minha cabeça. Ernesto revira os olhos, já sem paciência. Isso lá é hora de desabafo, caipira? A gente tá fazendo negócio aqui. Fala logo o que você quer dizer. Candinho se levanta devagar. Larga a caneta sobre a mesa. O barulho seco ecoa. E então, ele diz. Sem rodeios. O problema é que eu não vou vender a minha fábrica. O ar pesa. E mais. As joias que você e o Bigodinho levaram, eram falsas. Ernesto reage na hora, exaltado. O quê? Você enlouqueceu de vez? Não sabemos de joias nenhuma. Nunca vimos nada disso. Candinho ri. Uma risada tranquila. Confiante. Ele se abaixa. Puxa de um saco várias joias. Não. Nem essas aqui. E, sem dar tempo de reação, ele solta tudo no chão. As peças se espatifam. Estilhaçam. Quebram. O som seco da farsa se despedaçando. O choque é imediato. Os olhos arregalados. Os queixos caídos. Sandra perde até o sotaque, atordoada. Mas, como? Como você está com essas joias? Isso não faz sentido nenhum. Candinho então faz o último movimento. Do mesmo saco, ele tira uma peruca, um bigode grisalho, coloca os dois com calma e encara os vilões. Vocês me reconhecem agora? O silêncio é absoluto. O choque, ainda maior. Ernesto engole seco. Eu sabia que conhecia aquele homem de algum lugar. Mas, e o sotaque? O joalheiro não tinha sotaque nenhum. Candinho sorri mais uma vez. Agora. Completo. Pois é. Disfarce bom não é só roupa, não. É voz, é jeito, é paciência. Ele encara os dois, firme. E vocês caíram direitinho. O caipira não demora a explicar. A voz sai calma, segura, como quem finalmente tira um peso do peito. Eu tô vivendo aqui em São Paulo faz tempo já. Tempo por demais. Dá pra aprender direitinho o jeito que vocês da cidade grande fala. Ele respira fundo. E não enrola mais. Delegado, pode prender essa falsa baronesa. E esse bigodinho safado também. A porta se abre imediatamente. Os oficiais entram na sala. As algemas reluzem. Sandra se debate, revoltada, enquanto é segurada. Droga! Não acredito que fui enganada como uma amadora. E ainda por cima, por esse caipira idiota. Ernesto também explode, sendo algemado. Mas como diabos isso aconteceu? Como você soube que a gente ia roubar as joias? E como conseguiu nos enganar desse jeito? Candinho observa os dois. Sem raiva. Sem pressa. Vocês podem até achar que eu sou bobo. Mas bobo eu não sou não, viu? Ele começa a andar de um lado para o outro da sala. Quando vocês começaram com essa conversa de comprar a fábrica? Logo você, baronesa, casada com esse pilantra do bigode. Ele balança a cabeça. Eu soube na hora que tinha caroço nesse angu. Candinho para por um instante. E continua. Aí eu pedi pro sabiá dar umas bisoiadas nisso tudo. E foi quando ele reparou num povo estranho. Gente escondida perto da minha casa. Olhando pra dentro. De olho na gente.
O olhar dele fica sério. Foi aí que veio a minha parte. Ele se aproxima dos dois pilantras, agora algemados, de joelhos no chão. O sabiá viu a tal da baronesa, tirando a peruca e revelando uma cabeleira loira enorme. Sandra baixa o olhar. O silêncio pesa. Ele não tinha certeza do que aquilo queria dizer. Podia ser qualquer loira. Mas ele teve um chute. Candinho suspira. E resolveu conferir. A história então volta no tempo. Noite fechada. Silêncio no cemitério. Candinho e sabiá caminham lado a lado, carregando duas pás. Os dois olham em volta. Checam cada canto. Nenhuma alma viva por perto. A primeira pá corta a terra. Depois outra. E outra. A dupla cava. Cava sem parar. Até que o caixão enterrado finalmente aparece. Um caixão lacrado. O mesmo onde Sandra supostamente estaria enterrada. Candinho engole seco. Agora. É a hora da verdade. Os dois abrem o caixão. O que veem? Os deixa mudos. Silêncio total. Por longos segundos. Até que sabiá finalmente consegue falar, chocado. Candinho. Aqui só tem livro. Só livro. Ele franze a testa, tentando entender. Das duas uma. Ou a Sandra lia tanto em vida, que quando morreu virou um monte de livro. Candinho não responde. Ele já sabe. Ali. A farsa estava enterrada. Sandra está viva. E continua tramando contra você. Candinho afirma. Decidido. Sem sombra de dúvida. Eu tenho a certeza que é a segunda opção, viu, sabiá? A Sandra tá viva. E tá doida pra acabar comigo e com a minha família. Ele cerra os olhos. Mas dessa vez, ela vai se ferrar bonito. Sabiá franze a testa. Curioso. Como assim, Candinho? O que você acha que ela vai fazer agora? O caipira não hesita. A resposta vem certeira. Ela tá bisoiando minha casa porque quer roubar as joias da minha mãezinha. Quer me obrigar a vender a fábrica pra ela e pro bigodim. Mas nós vai cortar as asinhas dela rapidinho. E jogar essa praga de volta na cadeia. Sabiá se anima. E qual é o plano, Candinho? O caipira pega um daqueles livros do caixão. Olha pra ele. Sorri de canto. Se é joia que eles quer, pois é joia que eles vai ter. A história então volta ao presente. Sandra e Ernesto estão algemados. De joelhos. Cercados. Candinho finaliza, olhando direto nos olhos dos dois. Depois disso, foi só trocar as joias de verdade pelas joias de farsa. Me fingir de joalheiro. Tomar tudo de vocês. Ele dá de ombros. Assim eu provei pros polícia que foram vocês que roubaram. E vocês caíram. Igual dois patinho. O sangue de Sandra ferve. O ódio explode. Seu maldito. Você acha que é esperto, não é? Acha que é o gênio da família? Ela grita, fora de si. Mas isso não acabou. Eu vou sair por cima dessa história. Eu prometo. Eu vou voltar para te destruir. Ernesto tenta se levantar, contido pelos policiais. A Sandra tá certa. Eu não vou perder para você, seu caipira desgraçado. Você sabe muito bem. Quem é rico nesse país não fica preso por muito tempo. Candinho apenas ri. Sem medo. Sem abalar. Ele se vira para o delegado. Agora que eles já ouviram direitinho como eu fiz eles de bobo, pode levar os bandidos. Joga os dois numa cela. Pra apodrecer lá, sozinhos. O caipira respira fundo. Enquanto isso, eu vou salvar a fábrica de biscoitos Policarpo. A mesma que eles tentaram destruir. E você aí de casa? Acha que Candinho vai finalmente viver em paz depois de reformar a fábrica? Ou será que o casal de pilantras ainda vai conseguir voltar para infernizar a vida do caipira? Conta pra gente nos comentários. Até a próxima!